Fala galera! Hoje nós vamos esclarecer de uma vez por todas as dúvidas sobre esse novo instituto trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, que é a tutela antecipada antecedente. Vamos lá! Antes de chegarmos na tutela antecipada antecedente, vamos entender o que é tutela provisória. Bom, sempre que você pensar na palavra tutela, lembre que dentro do processo civil ela significa decisão. E provisória? Provisória é algo que pode ser revertido, pois não tem caráter definitivo. Vamos juntar os termos? Tutela provisória é uma decisão provisória que antecipa os efeitos da tutela final. Pera. Complicou? Vamos simplificar. Aqui comigo. Você ingressa com uma ação perante o judiciário, fazendo algum pedido ao juiz, pedindo para que ele reconheça a existência de um direito. Normalmente, o juiz só decide no final do processo, mas a gente sabe que esperar muito tempo para obter certos direitos pode acabar comprometendo a efetividade da decisão judicial. Esse tempo de espera pode gerar prejuízos irreversíveis ao direito pleiteado. Para evitar essa corrosão que o tempo pode causar, surgem as tutelas provisórias, que possibilitam ao juiz decidir sobre um pedido urgente antes do processo chegar ao seu final, não sendo necessário esperar todo o tempo da fase de cognição com os posicionamentos das partes e a produção probatória. A tutela provisória é reversível, pois não forma coisa julgada. Lembre-se sempre disso. Reversível. E quando é que eu posso pedir que o juiz me conceda um direito antes de todo o transcurso processual? A qualquer momento. Você pode pedir de forma incidental, que é dentro do processo, seja na petição inicial, seja após a sentença, seja na fase de execução ou até mesmo antes de ingressar com a petição inicial do pedido principal. As tutelas provisórias se dividem em tutela de urgência e tutela de evidência. Para o nosso estudo, ficaremos somente nas tutelas de urgência na modalidade antecipada, que por sua vez dividem-se em antecedente e incidental. Como já dissemos, a tutela pedida de forma incidental ocorre dentro do processo, independentemente de sua fase. A nossa intenção é explorar a tutela de urgência antecipada antecedente. Então, esse é o caminho que vamos seguir hoje. É importante esclarecer que existem requisitos para a concessão de todas as tutelas. Existe o requisito comum, que é aquele que deverá estar presente quando qualquer uma das tutelas for solicitada, e esse requisito exige a alta probabilidade de reconhecimento do que o autor deseja, ou seja, é uma causa provável. Difere da tutela final, que é dada em caráter definitivo, pois nesse momento não se pensa em probabilidade, mas na certeza do direito. Existem também os requisitos específicos, que são o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano está associado a um dano que a pessoa pode sofrer se não tiver aquele direito concedido logo, mesmo que de forma precária. É o requisito específico para a concessão da tutela de urgência antecipada, pois nessa o juiz vai conceder o direito satisfazendo o pedido do autor para proteger dos danos que podem surgir em virtude do longo tempo de espera para a obtenção da tutela definitiva. Já o risco ao resultado útil do processo está ligado à tutela de urgência cautelar, pois, através dela, o juiz toma medidas para assegurar que, quando houver a decisão em tutela definitiva, o direito do autor esteja garantido. Assim, se diz que o juiz protege para garantir a satisfação do autor com a decisão de mérito. E chegamos no ponto principal do nosso vídeo, a tutela antecipada fundada na urgência pleiteada em caráter antecedente. Esta é aquela que satisfaz uma pretensão de necessidade imediata do autor. Necessidade cujo tempo é o principal inimigo, de modo anterior ao início da ação propriamente dita. O caráter antecedente é assim considerado pela possibilidade de o autor apresentar o pedido de tutela antes mesmo de estruturar adequadamente o seu pedido de tutela final, bastando a sua mera indicação na peça protocolada quando for feito o pedido de tutela. Dadas as suas peculiaridades, o nosso novo Código de Processo Civil
traz uma previsão específica para a concessão desse instituto. Foi tratado nos dispositivos 303 e 304 do CPC 2015. Assim, diante da urgência absoluta, o autor pode pedir somente a tutela antecipada por meio de uma petição simples e fazer mera indicação do pedido principal, ou seja, que é aquele de tutela final, sem a necessidade da fundamentação adequada a esse pedido principal nesse momento inicial. A petição simples que requer a tutela satisfativa antecedente deve ser estruturada da seguinte forma. Primeiro, a peça deve conter o endereçamento adequado ao juízo competente. Depois, deve também haver a qualificação da parte que requer essa tutela, com a indicação dos procuradores e do documento onde está contida a procuração subestabelecendo esses poderes. Deve conter também uma breve descrição do pedido principal, já que nesse momento não é necessário se aprofundar nele. Na fundamentação fática e jurídica da tutela antecipada antecedente, é necessário ter uma explicação clara da urgência, do perigo do dano e da invocação desses dispositivos 303 e 304 do CPC 2015. Dentro dos pedidos, será preciso incluir tanto o da tutela provisória quanto o da tutela final, sendo satisfatório aqui a mera indicação deste último. Também é preciso que o autor indique nos pedidos que tem interesse na estabilização da tutela, pois este também é um requisito para sua concretização. Para que o seu pedido fique bastante claro, não se esqueça de colocar o bem da vida que você deseja e o verbo. Além disso, deve haver o requerimento de imposição da multa acaso a parte ré atrase o cumprimento. Por fim, a indicação do valor da causa, levando em consideração o pedido de tutela final, o pedido de deferimento, indicando o local e a data, e o nome do procurador com indicação do número da OAP. Recebida a petição simples, contendo o pedido de tutela antecipada antecedente, haverão dois caminhos a serem seguidos, dependendo da decisão do juiz. No primeiro caminho, que é caso a tutela seja concedida pelo juiz, vai recair sobre o autor o ônus de promover um aditamento a essa petição simples, onde agora, nesse momento, ele deve não somente formular ou indicar, mas fundamentar e estruturar adequadamente o seu pedido principal, ou seja, sua tutela definitiva. O inciso 1 do parágrafo 1º exige a apresentação de nova documentação e o complemento dos argumentos apresentados, dessa forma confirmando o pedido de tutela final. Ele deve ser protocolado em até 15 dias ou outro prazo superior que o juiz decidir fixar. Caso não seja realizado esse aditamento pelo autor, o processo se extinguirá sem a resolução do mérito, conforme a previsão do parágrafo 2º. Observe que esse aditamento vai ser feito nos mesmos autos e não incidirão novas custas processuais. E assim, emendada a petição inicial, com a inclusão de novos argumentos e documentos, o réu será intimado para comparecer à audiência de conciliação ou mediação e, nesse mesmo ato, também será intimado para cumprir o que foi deferido na tutela antecipada. Lembrando que o desenrolar dessa audiência de conciliação se dará nos termos do artigo 334 do mesmo Código de Processo Civil. Em relação ao segundo caminho, caso a tutela antecipada pedida em caráter antecedente não seja concedida pelo juiz, este deverá determinar ao autor que emende essa petição inicial simples, sob pena de ver o seu pedido indeferido e da extinção do processo sem a resolução de mérito, como indica o parágrafo 6º, porém, com a diferença que o autor terá 5 dias para realizar essa emenda. Agora, atenção! O indeferimento da tutela antecedente pelo juiz não impedirá que o autor opte pela via incidental, ou seja, buscando essa tutela no curso do processo, podendo apresentar esse requerimento inclusive no momento da própria petição inicial. Uma das características da tutela provisória é a sua inaptidão para a coisa julgada. Isso porque a tutela provisória não transita em julgado, mas conforme o caso, ela pode se estabilizar. A técnica da estabilização prevista no artigo 304 do CPC somente ocorrerá na tutela antecipada requerida em caráter antecedente.
Assim, a estabilização não se aplica às hipóteses de tutela antecipada requerida em caráter incidental e muito menos à tutela cautelar, seja antecedente ou incidental. Nesse sentido, também é o entendimento do enunciado 420 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, onde dispõe que não cabe estabilização da tutela cautelar. Agora, que tal entender o que é estabilização? A estabilização existe por conta da necessidade de se buscar uma rápida solução do conflito, possibilitando que o autor obtenha uma nova tutela provisória antecipada cujos efeitos se perpetuem no tempo. Dessa forma, nos termos do caput do artigo 304, a estabilização da tutela antecipada nasce em razão da não interposição de recurso por parte do réu contra a decisão que concede a tutela antecipada antecedente. Contra a decisão que concede a tutela antecipada, cabe agravo de instrumento, conforme o artigo 1015, inciso 1 do CPC, ou agravo interno, de acordo com o artigo 1021 do CPC, a depender do órgão jurisdicional prolator dessa decisão. Logo, a insurgência do réu contra a decisão antecipatória da tutela evita a estabilização dos seus efeitos. Porém, e se o réu não apresenta recurso, mas se insurge contra a decisão concedente dessa tutela antecipada de outra forma? Será que o agravo de instrumento e o agravo interno são os únicos instrumentos para isso? Nesse sentido, atualmente existem dois entendimentos divergentes no STJ. A terceira turma entende que qualquer forma de impugnação, ainda que por simples petição, é suficiente para evitar a estabilização. Nesse entendimento, a tutela antecipada concedida torna-se estável somente se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. Mas a primeira turma do STJ já entende que apenas a interposição de agravo de instrumento contra a decisão antecipatória dos efeitos da tutela, requerida em caráter antecedente, é que se revela capaz de impedir a estabilização. Quando a tutela antecipada for estabilizada, o processo será extinto e os seus efeitos perpetuarão no tempo até que qualquer das partes demande a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. O prazo para que a parte tome essa decisão é decadencial e é de 2 anos, que são contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Se isso ocorrer, a parte poderá pedir o desarquivamento dos autos em que foi concedida essa medida para instruir a petição inicial da ação revisional, sendo prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Galera, prestem bem atenção. É preciso sempre ressaltar que a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a instabilidade dos respectivos efeitos só vai ser afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, dentro da ação que uma das partes ajuizar. Bom, para entender tudo o que falamos até aqui, vamos construir uma linha processual para facilitar o entendimento, né? Vamos lá? Se o juiz concede ou defere a tutela antecipada, o autor vai ter 15 dias para emendar a petição simples que ele faz para requerer a tutela antecipada, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. Mas e se o autor não faz essa emenda? Bom, aí o processo se extingue sem resolução do mérito. Depois disso, o réu vai ser citado e intimado para audiência de conciliação ou mediação. Na audiência de conciliação ou mediação, o autor e o réu podem chegar a um acordo. Se isso ocorrer, o processo se extingue com resolução do mérito. Mas se não houver acordo, temos que analisar se houve interposição do recurso ou não. Se o réu apresentou agravo de instrumento ou agravo interno, dependendo do tribunal, o processo segue o seu curso. Mas se não houve acordo e o réu não interpôs recurso, temos que analisar se lá na petição simples o autor pediu ou não a estabilização. Se ele pediu a estabilização e não houve acordo nem recurso, ocorre a estabilização da decisão que concedeu a tutela. Mas se não tem pedido de estabilização, o processo também segue o curso normal. Mas e se o juiz não concede ou indefere a tutela antecipada? Nessa hipótese, o autor tem apenas 5 dias para emendar a petição inicial.
E como foi dito, se ele não emendar, o processo vai se extinguir sem a resolução do mérito. Quando há indeferimento, também é marcada a audiência de conciliação e mediação. Em qualquer caso, assim, seja no deferimento ou no indeferimento, a audiência vai ser marcada. Se houver acordo, o processo se extingue com a resolução do mérito. Se não houver acordo, o autor pode apresentar agravo e o processo vai seguir o seu curso normal. Bom, galera, esse foi mais um vídeo do nosso time Meninas Superpoderosas, composto por Ana Lua Machado, Yangri Santos e Vivian Scarmanhã, para a matéria de Direito Processual Civil 4, sob a orientação do professor Renato Dantas. Um beijo e até a próxima!